Nós vamos dar início à escola e eu peço aos irmãos para abrir em Romanos capítulo 5. Romanos, no capítulo 5. Na semana passada, nós falamos sobre o caráter aprovado do cristão. Hoje, nós vamos dar é como se fosse um novo estudo, mas ao mesmo tempo é uma continuação, porque o título vai ser o caráter aprovado do cristão, a revelação, a aprovação e a correção. Preste muita atenção nisso. Eu pretendo de que o estudo seja incisivo e objetivo, mas não depende de mim, depende de Deus. Então, que ele faça a vontade dele, que ele fale aquilo que deseja, porque de mim mesmo não tem nada para falar para os irmãos. Nunca tenho. Abrir Romanos. Os irmãos lembram que na semana passada nós falamos sobre o caráter, não é necessário repetir. Falamos da diferença entre caráter e personalidade. Mostramos que o caráter nada mais é de uma pessoa atuante num palco, que é a personalidade, ou seja, o caráter ele age conforme a personalidade. E quando ele tem uma personalidade intrínseca nele e o caráter muda, nós mostramos que tem o nome de hipocrisia. Ou seja, você se mantém norteado por uma situação que você já tinha decidido no teu coração. Um exemplo, eu quero seguir a Cristo, mas eu vou pedir uma segunda opinião. Não foi isso que foi comentado na semana passada? Não foi isso? Então, eu vou pedir uma segunda opinião. Essa segunda opinião geralmente é do diabo. É ele que chega para nós e fala assim, olha, você pode fazer as coisas, mas você pode ficar muito bem comigo também. Olha, você pode ficar bem com Deus e pode ficar bem com aquilo que já está no teu coração, porque eu conheço. Isso o inimigo falando, eu conheço no teu coração, ó, sejamos honestos. Ele conversa conosco como se fosse uma pessoa natural. E como ele tem o nome de tentador, o que ele faz? Ele não fica mostrando chifre, sabe, faces horríveis para te causar um medo, não. Ele se apresenta muitas vezes, se não todas as vezes, como a solução. Pronto, descobri um ponto, como é que nós chamamos? Um ponto de equilíbrio, não é isso? Um ponto de equilíbrio. Eu não sou... Equilíbrio, convergência. E é uma convergência, isso aí, bem colocado. A convergência juntou tudo e o seguinte, eu posso ficar com o mundo que eu amo e ao mesmo tempo, olha o engano, eu fico com Cristo que vai me salvar. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Leiam Romanos. Eu nunca vi um texto bíblico ser tão repetido, tão falado e tão difícil de entrar no coração das pessoas. Sabe, é uma coisa assim, chega a ser surreal. Quanto mais se pronuncia, menos se crê e menos se espera nisso. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos acompanhem. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos, por meio de Cristo, esse que ele está falando, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, a essa forma de viver. Na qual estamos, o quê? Falem? Firmes. Então essa palavra, eu estou dando um tempo aqui, essa palavra não quer dizer que basta eu estar em Cristo que eu estou firme. Não. Quem está verdadeiramente em Cristo, esse está firme. E o firme não é o que os irmãos estão pensando de se nada te abala. Temos pelo qual, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, que é a paz com Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos por sabermos que a glória de Deus se faz presente à nossa frente. Se ela está conosco, se ela faz parte da nossa vida, é outro ponto. Mas ela se faz presente. Ninguém pode dizer que a glória de Deus não se manifesta para que haja transformação do caráter. Transformação definitiva, ao ponto de cumprir aquele texto que João fala em sua carta.
e o maligno jamais lhes tocará. Uma mudança de caráter. Sabe, é aquilo que o diabo não queria que acontecesse. Porque a mudança de caráter, não vamos disfarçar o significado. É a mesmíssima coisa que novo nascimento. Uma pessoa com caráter não mudado, ela não herda o céu. Pode sentar aqui conosco, eu posso dar estudos, não adianta, se o meu caráter não foi mudado pelo Espírito de Deus, jamais entrarei no céu. E jamais entrarei no céu tem assim um abrandamento, né? Eu só não vou entrar no céu, é só isso? Eu só não vou entrar no céu? Sim, nós vamos para o inferno. Entenda bem. Então não existe, nós temos o hábito de reticenciar as frases. Eu não sei se eu vou entrar no céu. Não, pronuncie. Eu não sei se eu vou entrar no céu e com isso eu vá para o inferno. Porque essa é a verdade, mas as pessoas criticam. Falam assim, para de falar isso, porque na verdade tem medo. Mas quando estão em temor e tremor deste mundo, a primeira coisa que queremos, Senhor, me livra do inferno. Basta nós estarmos desenganados pelos médicos, a primeira coisa que nós buscamos é a compaixão de Deus pela alma. E eu vou falar para os irmãos outra coisa, vai estar gravado aqui. A compaixão pela alma não é esse joguinho que nós achamos que Deus tem. A compaixão pela alma, ela tem a ver com o que está também no coração, o desejo do coração. Não, de que adianta você granjear o mundo todo, viveu como quis, mas no final soube que está com câncer. E está muito avançado, estágio 4, já está nos nódulos linfáticos. E, tecnicamente, você não tem mais jeito. Você nem vai pedir pela sua vida. Você vai lembrar da sua alma. Vocês acham que Deus vai ouvir isso? Isso você entende. Pode parecer uma heresia. Mas e se dentro do coração tiver assim, é a hora de eu buscar a Deus para salvar minha alma? Não. Nunca teve nenhum apreço pela presença de Deus e a consideração dele como tesouro. Então o caráter moldado e aprovado, ou seja, ele não é aprovado por ele mesmo. É o Senhor que olha e fala assim, observei o Miguel. Você sabia, Miguel, que Jó, logo no início do livro, quando ele fala para o diabo, estou usando você como exemplo, conversando com você, Deus já falou que sabia qual era o caráter de Jó. Então você pensa, Miguel, já pensou a glória de Deus pronunciar assim, não perfeito, você não é perfeito, mas Deus pronunciar para você assim, eu conheço o meu servo Miguel. Olha, ele cai, muitas vezes ele briga com alguém, mas ele jamais vai negar o meu nome. Essa é a diferença do caráter. Ele jamais vai negar o meu nome. Lembra de Davi? Matava, passava a espada, sabe? Praticou adultério, nenhuma apologia ao pecado, nem desculpa não. Mas ele tinha algo nele que não tinha a ver com o que ele queria. Assim, eu vou proceder dessa forma que Deus vai me olhar diferente. A Bíblia fala que Abigail chegou perto de Davi e falou assim, olha, tu és como um anjo de Deus. Você vai governar sobre nós e Deus fala de você um anjo para nós. Então, por favor, Senhor, não proceda com essa loucura. A palavra de Deus diz que Deus via em Davi um amor tão grande por Deus. Mas é interessante como o amor de Deus, Ronaldo, consegue ser separado da fraqueza, que é outra coisa que nós vamos explicar hoje. A fraqueza não é você não vencer o pecado, ficar toda hora assim. A Bíblia fala que nós somos ajudados por Deus nas nossas fraquezas. Fraqueza é quando você enfrenta o pecado. Nós não temos capacidade para enfrentá-lo se Deus não for conosco. Então aqui ele está dizendo, o versículo que eu parei foi o 2. Olha só, e nos gloriamos na esperança da glória dele, ou seja, da qual faremos parte. O 3, e não somente o quê? Isso, não somente. Ele está dizendo assim, não tem mais. Paulo está falando, tem mais. Se vocês pensam que é somente a glória de Deus que vai dar alegria para vocês, olha só. E não somente isso, mas também devemos, eu vou trocar a tradução, devemos gloriar nas tribulações. Aí eu vou explicar para os irmãos, há 2 tipos de tribulação. 2. Eu vou tentar ser bem objetivo. É proposital isso. 2 tipos de tribulações. A que é gerada na nossa vida pela honra, amor e contrição a Deus e a palavra.
e a que é gerada pela nossa vontade. As coisas que dão erradas, as frustrações da vida, tudo escolha nossa. Aí vem a tribulação e nós achamos o quê? Nós achamos que, poxa vida, olha só, estou passando muita tribulação. Irmão, como você está? Uma tribulação só. A tribulação é por causa de casamento, é por causa de filho que não obedece. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus, tem a ver com escolhas que nós fazemos. Escolhemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos e não queremos que mais tarde eles fiquem totalmente contrários à nossa fé. Escolhemos respeitar o nosso próximo, que é ímpio, e depois não queremos que ele nos massacre. Porque entenda bem, a honra que eu dou hoje, a honra que eu dou ao mundo, amanhã depois se volta para mim como o quê? Como honra? Não. E uma coisa que o mundo faz conosco quando nós somos, Miguel, título, cristãos, e ele consegue dominar a nossa vida. Tem uma palavra muito ruim que ele faz conosco, ele nos o quê? O mundo. O que ele faz? Fala alto, Joyce. Humilha. Esse é o pior. Que o mundo que você amou, ele vai falar assim, eu sou teu dono, eu faço com você o que você quiser. Você quer o que eu tenho? Quer o que eu tenho? Venha para mim. Então, a primeira coisa, não foi morto o desejo do mundo. Não foi. Não foi. Continua no coração. Aí tudo bem. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, tribulação é o quê? É o que está acontecendo. Eu falei que tem dois tipos, não é isso? A que é gerada pela minha própria atitude, a consequência dos meus atos, que causam tribulação, que nós muitas vezes clamamos a Deus por força para nos livrar de uma tribulação que nós causamos. Que o Senhor avisou, não faça isso. Que o Espírito de Deus tocou no teu coração, Jorge, e falou assim, não faça isso. Mas eu quero. Eu quero fazer isso. Deus há de me desculpar depois. Para essa tribulação, é como uma ironia que Deus fala, se eu não me engano, em Ezequiel, Jeremias, fala assim, procurem vossas seguranças agora. Vocês não me rejeitaram? A palavra de Deus diz assim, ó, lá no capítulo 2 de Jeremias, eu não me lembro muito bem, mas é no início, fala assim, 2 maldades cometeu o meu povo. 2 maldades, não fala pecado não, é pior. 2 maldades, 2 atos malignos, eles cometeram que eu tive que excetuá-los dos demais. A mim me deixaram o Deus vivo, o manancial de águas vivas, a mim me deixaram, e o segundo mal, trocaram-me, não me deixaram me abandonar e ficaram sozinhos, não, trocaram-me por cisternas, por caixas d'água, que mantém uma água ali que eles não precisam voltar ao manancial de água viva para buscar. Mas essa cisterna é chamada cisterna podre. Lá na palavra diz assim, trocaram a minha glória, e a mim me trocaram por cisternas rotas, ou seja, apodrecidas que não podem reter as águas. Ou seja, se garantiram. Então, já que os irmãos entenderam que tem 2 tipos de tribulação e pesem muito bem isso no coração dos irmãos, vamos para a segunda. Se essa tribulação, que é essa que Paulo está falando, tem a ver com a palavra, ou se tem a ver com Miguel ter mudado, desculpa, tá, Miguel, está usando você como exemplo, mas tem a ver com a mudança do Miguel, a mudança desse Senhor, eu quero esse tesouro, você vai sofrer perseguição, porque o termo tribulação aqui não é somente perseguição porque você é crente. A perseguição tem a ver com o que o Miguel deixou. Passa o tempo, o que o Miguel deixou, ele espera dar um tempo, desde que ele vai esquecer. Depois volta para você, para seduzir você. Tá entendendo, Miguel? Você tá representando todo mundo aqui. Volta para seduzi-lo. É naquele dia que ele tá que ele devia estar na guerra, lembra disso? É no dia que ele devia estar na guerra, que isso não lembram? Isso, o dia que ele devia estar na guerra e não estava, é o dia que ele devia estar em oração constante, mas achou que já estava bem fortalecido, então faltou o quê? Para que aquela tribulação acometesse a ele e vencesse? Vigiasse. Não, na verdade, a vigilância, ou seja, quando eu estou de pé, eu oro para que o quê? Eu não caia. Tudo bem. Estão com a Bíblia aberta aí? Irmã Beth, lê para mim, por favor. Até o versículo 3, até a palavra tribulações.
O versículo 3 de Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso, até aí. Nos gloriamos quando a dificuldade da nossa vida tem a ver com o amor a Deus. Eu me alegro. Olha só o que Paulo está ensinando. Olha o caráter de vocês, se não for desse jeito, vocês não têm um amor por Cristo. Ou seja, eu me glorio, eu não peço para ter não. Mas eu me glorio porque essa tribulação não tem nada a ver com a minha vontade. Tem a ver com a escolha que eu fiz. E o que acontece quando alguém abandona o mundo? Teoricamente falando. O que acontece com alguém quando abandona o mundo? Ele abandonou quem também? Hã? O diabo. O diabo. E fica por isso mesmo? Alguém gosta de perder o que pertence a ele? Não. Mais tarde o diabo vai atrás. E é nessa hora que uma parte muito grande, muito significativa cai. Porque ele não vai atrás para destruir você, ele vai atrás para convencer você a voltar. Mostrando coisas parecidas com as de Deus. Tudo bem. Irmã Beth, repete e continua lendo até o versículo para parar. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Pera. Isso, produz a paciência. Eu não vou fazer um estudo sobre Romanos, não. Eu quero mostrar o caráter. Se a tribulação produz paciência, e eu apelido a paciência como ferramenta para vencer a tribulação, olha só, a ferramenta dada por Deus para você passar vencedor e ser aprovado pela tribulação, não aprovado pela tribulação por Deus, passar pela tribulação, é uma ferramenta chamada perseverança. Perseverança é uma coisa que o Senhor olha para nós e fala assim, o meu servo tem perseverança. Mas ele não persevera somente porque ele quer uma coisa, não. Porque ele é o mesmo. Você não é somente por isso, é também por isso. Ele persevera porque ele sente que sentimento pelo Senhor. Podemos falar mais de um. Amor, mas o quê? Não, temor, mas mais o quê? Com relação à salvação, já que você a recebeu de graça. Deus. Opa, gratidão, bem colocado, gratidão. Eu sou grato, Senhor, eu não mereço, e tu me deste, então, Senhor, Deus, eu sou grato a ti. E quando nós conhecemos essa frase, Ronaldo, Deus visita o teu coração. Claro que ele já sabe, mas ele visita, ele perscruta o teu coração, sabe, de uma forma totalmente atemporal. E verifica realmente o que a boca do meu servo está pronunciando está vindo de dentro do coração. Eu sou grato, Senhor. Eu sou grato. Tu já pensou se o Ronaldo resolvesse ser grato? Sou grato só porque eu tenho emprego? Já pensou? Não estou dizendo que você não deva ser grato. Eu estou dizendo, já pensou se a sua gratidão fosse somente isso? Sou grato porque não tenho ficado doente? Eu sou grato porque, além de aposentado, meus filhos estão trabalhando e está tudo bem, não falta, eu sou grato. Tudo isso para dar não foi? Mas um rei chamado Salomão falou que tudo isso, por melhor que seja, pertence a essa terra. Então é o quê? Vaidade. Salomão falou assim, é bom que um homem produza o campo e se alimente e goze da sua esposa. Mas vi que isso também é vaidade. Por que ele chamou de vaidade? Porque é pecado? Porque temporal, Ronaldo. Bem, graças a Deus. Passa. Olha só, você viveu com a tua mãe e passou. Você entendeu agora? Não é que não tinha valor, passou. Mas Salomão também é prova da misericórdia da bondade de Deus, né? Sim, no final ele cita. Olha, de tudo isso que eu falei, para você não se assustar, o resultado final eu falei para você, mostrei para você coisas que você diz maravilhosas, mas que são passageiras. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Já leu bastante isso, né, Miguel? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o quê? Dever de todo homem. O dever, então, Beth, você já começou a imaginar que agora, então, na verdade, o meu caráter só será aprovado se na minha vida tiver aquilo que é devido a Deus. A execução daquilo que se deve oferecer para Ele. E não se oferecer junto com o oferecimento que o mundo pede. Então, continuando. Se a tribulação produz paciência, e paciência eu estou dizendo que é uma ferramenta, como é que a tribulação tem que produzir a própria ferramenta para que você possa ter força para passar por ela? Após a paciência tem o que, Beth? Aí? Lê, a tribulação produz
Paciência. Ah, A paciência, a experiência. isso. Pronto, então são 3 coisas, sendo que a paciência está entre os dois. Ah, claro, está entre os dois é a segunda, mas está entre os dois assim, é como se fizesse uma ligação. Você não tem como adquirir experiência, Joyce, se você não teve paciência. Se tudo que você queria se livrar do problema, aí eu vou voltar para as 2 tribulações. Não falei que tem 2? Geralmente a que nós queremos nos livrar do problema são as que nós mesmos causamos. Causamos nossa vida. E colocamos no cargo de Deus para Ele resolver. Não é isso que diz? Deus resolve seus problemas, não é isso? Não é o slogan? Deus resolve seus problemas? Quem falou que você, quando fala assim, eu tenho problemas, existe problema com relação ao reino de Deus? Só existe problema com relação a quê? Quando você fala, eu estou cheio de problemas na minha vida. Esta vida nesse mundo. Sim. Eu lembro de uma canção de que o sogro do Alessandro cantava e eu acompanhei ele por 25 anos. Toda vez que eu estava no culto, ele tocava. A música falava assim, a irmã Beth deve conhecer, essa vida aqui faz sofrer, faz chorar. As coisas que aqui temos são ilusões que logo passam. Vale a pena sofrer, vale a pena chorar. Vale a pena esperar o dia que Cristo virá me buscar. Eu acho que eu toquei essa música umas 300 vezes. Toda vez que me via, quando ele ia falar comigo, eu falei assim, irmão, pode cantar que eu toco. Porque nós não entendemos, às vezes nós cantamos uma coisa e não entendemos. Quando fala vale a pena, é promissor, sabe? É para da herança, vale a pena, prossegue. Quando todo mundo está duvidando, o teu caráter está moldado. Está moldado, está mudado. E com essa mudança ele está aprovado por Deus. Continua, meu servo, desse jeito aí. Tem desconfiado em mim? Jamais te abandonarei. Então, se você quer que a perfeição, que Deus pareça que nunca abandonou você, qual das 2 tribulações que deve acontecer na tua vida? Há com relação às suas escolhas desse mundo, devido a você querer progredir também nesse mundo e além disso herdar o céu, ou aquelas que têm a ver com a total mudança da tua vida pela rejeição do próprio mundo? Qual das 2 vocês escolhem para que Deus possa ser perfeito com vocês? A segunda porque é a lógica ou porque você realmente percebe isso? Sim. Isso faz parte do amor a Deus. Eu tive, só um minutinho, eu estive pensando esses dias, tanta coisa na minha vida eu não consegui e não consigo fazer como a forma como Deus quer que eu faça. Mas essa noite eu fui visitado por uma lembrança. Eu lembrei que naquele portão ali da minha casa, num momento assim, mediano da minha vida, chegou uma pessoa para mim, num carro muito luxuoso, eu já conhecia a pessoa, desceu do carro, falou um pouco da palavra de Deus e falou assim para mim, vem comigo que você vai ser o meu cara. Mas não ficou só nisso não, irmãos, ficou em salário, você vai comandar. Eu nem vou falar mais nada, sabe por quê? Porque eu não deixei ele completar as palavras assim, muito obrigado, não quero. Eu nem falei assim, olha, eu vou pensar, mas não estou falando assim, não estou querendo parecer demagogo, eu estou dizendo que aquilo veio na minha boca. Como pode isso? Era tudo, era correto, era lícito. Mas eu rejeitei. Passam 5 anos e acontece a mesmíssima coisa com outra pessoa. Custou me procurar e sabe qual foi a proposta? Vem que eu farei de você um grande homem. O reconhecimento que você não teve, olha só, o reconhecimento que você não teve, você vai ter comigo. Agradeço a essa oportunidade, a essa proposta, mas eu não quero. Eu não falei assim, não vou aceitar, eu falei, eu não quero. E tinha testemunhas quando isso aconteceu, nas 2 vezes. Uma foi minha mãe, e a outra foi a minha ex-esposa. As 2 estavam do meu lado. E ficaram olhando as 2 assim. Você realmente é um tolo. Toda vez que a oportunidade bate à sua porta,
você chuta. Irmãos, é difícil demais. Mas quando você alcança isso, você não precisa, mal precisa do escudo. Você enfrenta de peito aberto. Sabe, você olha para a batalha, enquanto todos estão tremendo, você fala assim, eu vou me meter na batalha, eu vou prosseguir, porque o Senhor, que é o meu Deus, Ele é o meu Deus vivo, eu vivo, e é o mesmo Deus, eu o quê? Morto. Continuando, irmãos. Perdão, nós vamos parar aí, só esses 3. Nós podemos explicar melhor com uma outra passagem bíblica. Os irmãos guardaram os pontos? 2 tribulações, não é isso? E qual é a ferramenta que faz com que você tenha um caráter aprovado? A paciência. Sem ela não tem como aprovar o teu caráter. É como fala experiência, ou seja, pensa no emprego. 90 dias você está em quê? Se você está lá 1 ano, aconteceu o que contigo nos 3 meses? Não, a frase correta. Não, passou? Não, pela não. Passou na... Porque até o que foi reprovado passou pela experiência. Passou na experiência. O dono da empresa olhou para você e disse assim, olha, você é digno de que trabalhe. Você é digno que more comigo. Você demonstrou que você é uma pessoa que acredita naquele que chamou você. Abram, por favor, vocês lembram da parábola do semeador? Por incrível que pareça, a parábola do semeador vai explicar muito melhor isso aí, vai complementar para vocês do que 1000 palavras que eu usar aqui. Abre Marcos, que é a melhor seção da parábola do semeador, se bem que está em Mateus e também está em Lucas. Marcos. Nós não vamos ler a parábola toda, não. Vamos ler apenas 3 versículos. Vocês sabem, né? Que as sementes, a ordem são à beira do caminho, não é isso? Acharam aí Marcos 4? Achou, Joyce? Marcos 4, então, a semente é a primeira, cai à beira do caminho, não é isso? A segunda cai em pedregais. A terceira cai em espinhos. E a quarta cai em Boa terra. Boa terra. Não bom coração. Não um coração assim justo que mereça a palavra. Mas ela cai, simplesmente a Bíblia fala, numa boa terra. Mas a que mais chama atenção, escolhe uma que chama atenção, sem ser essa óbvia aí do final, que escolham uma entre a beira do caminho, escolham a que mais assim, agrada você saber dos mistérios. Aqui caiu à beira do caminho, dos pedregais, ou os espinhos. Espinhos, fala, você, filho. Não é que eu... Não. Eu estou dizendo, espinhos, você falou espinhos. Miguel, escolhe você. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, não. Eu quero que vocês... O que mais vocês chama a atenção de vocês? Aqui caiu em quê? Espinhos. Você, Joyce. Tudo igual para você? Assim, a que mais chama atenção com relação... Porque quando nós lemos a parábola do semeador, nós temos a conveniência de nos colocarmos nessa situação. Na situação de uma das 4. Então, qual que chama mais para você? Hein? Os pedregais. Você, Beth. E você, Joyce? Você está perguntando o que chama mais para mim? Não, assim, que nós sempre, quando lemos a parábola do semeador, a gente se posiciona nisso. Com relação ao que ele falou. Dos espinhos, né? Os cuidados desse mundo. Sim, cada um tem uma percepção e estão certos. Porque todas elas, tirando a última, são o quê? Positivas ou negativas? Negativas, isso. Mas nenhuma, exceto a que caiu à beira do caminho, que não deu nem tempo de nada, vieram as aves e comeram, as 2 negativas, nenhuma delas deixou de crescer. Entenda isso. Nenhuma delas deixou de crescer. O problema foi o que aconteceu após. Nós vamos falar dos pedregais. Ela vai
elucidar você com relação a Romanos e com relação ao caráter aprovado. Vamos lá, lê no capítulo 4, o versículo de número 5, somente. Lê para mim, Joyce, por favor. Capítulo 4, Marcos, versículo 5. Sim. Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Certo. Aí. Aqui fala caiu sobre o pedregal. Isso, sobre os pedregais. Onde não havia muita terra. O que acontece? Vocês sabem muito bem que quanto mais terra, mais força a semente vai ter que fazer. Quanto mais força, mais raiz ela cria. É o contrário da gente. Nós fazemos força e não criamos raiz. Não nos fortalecemos com aquilo que nós passamos com Deus. Porque não nos lembramos, sabe? Não lembramos dele. Então o que acontece? Diz que logo nasceu. Mas os discípulos não entenderam isso. Eles não entenderam. E Jesus chegou para ele e falou, eu vou explicar para vocês. Aí começa. Olha. No versículo 16. Vamos ler o 15, que é o aqui caiu fora do caminho, para dar uma emenda. Olha só. Lê para mim, Beth, o 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvir, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ó, então essa situação aí é só para emenda, não dela que eu vou falar não. Está dizendo que Satanás foi logo lá e fez o quê? Nem deixou nascer. O que aconteceu? Já foi lá e fez o quê? Retirou. É a famosa palavra no bar. Não que não tenha milagres e efeitos de salvação. Está dizendo assim. É a famosa palavra com aquele que ouve e está muitas vezes numa roda de samba e até chora, como eu já vi. Sabe? Mas passou dali. Ó, continuamos aqui na roda de samba. Não o samba, mas a escolha dele. Assustem-se. Uma certa vez, ali, quando não tinha emenda da ponte, naquele lado da rua, era uma casa ali, nós passamos pelo outro lado, eu, minha mãe, meu pai, todo mundo, evangelismo. Botamos umas caixas de som dentro do terreno do falecido irmão da igreja, e ele falava muito grave, e ali nós começamos a cultuar a Deus. Do lado de fora, um quintal arborizado, bonito. Do outro lado da rua, tinha um rapaz tomando uma cervejinha. A minha mãe, como sempre fez, saiu de lá e falou para ele, olha, vem aqui se sentar conosco. Não, ele falou assim, não, estou bem. Eu falei assim, olha, vem aqui ouvir a palavra de Deus, vem próximo a gente. Aí ele, rindo para os amigos, falou assim, não, eu estou bem, me deixa aqui mesmo que eu estou bem. Eu falei assim, olha, minha mãe falou para ele assim, o Senhor Jesus salva a tua vida. Ele olhou para os amigos, estava assim, ó, uns 4 metros, que era tipo um boteco. Aí continuou e ele tinha recém saído do hospital. Porque estava bem debilitado, por isso ele estava numa cadeira. Mas estava com um copinho dele ali naquela roda de amigos. Aí ele rindo assim para os amigos, assim, fica sem graça, falou para minha mãe, não quero não. Obrigado, tá, senhora? Minha mãe voltou. O culto transcorreu e 10 minutos depois corre daqui e dali, olhamos a cadeira vazia. Já tinham colocado ele dentro de um carro, já tinham ido até a porta da colônia e voltaram com ele para dar ele como morto no local, para não dar problema. Ele morreu 10 minutos depois. Temam, porque não somos diferentes dele. Não somos. 10 minutos depois aquele homem estava morto. Então eu digo, a paciência de Deus alcançou ele até o último momento? Que quis alcançar ele a longanimidade de Deus, a bondade que conduz você, como diz Romanos, ao arrependimento? Foi ou não foi? Mas uma decisão, uma escolha. Agora, a dos pedregais vai explicar isso aí. Essa é do caminho. Porque eu vou comparar essa pessoa que não teve chance nenhuma. Quer dizer, chance ele teve, mas ele se desfez, ele como é que se diz? Desprezou. Ele não somente desprezou, mas se garantiu as coisas assim. Eu falo assim, eu não preciso disso, eu não preciso. Olha os pedregais.
Versículo 16. Irmã Beth, lê para mim, por favor. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, e, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Para. Pronto. Agora você vai começar a olhar para você. Foi assim no primeiro dia. Um prazer enorme, uma maravilha, desejo de comer, até se enfastiar da palavra. Recebe, não pensa que tem um caminho, sabe? Não pensa que tem uma distância para percorrer, não pensa que você foi estragado pelo mundo até aquele devido momento, mas ele recebe com alegria danada. Ele fala assim, que bom, não, eu quero, e recebe naquele momento até com sinceridade, sabe? Humana, o que eu vejo, recebe, a palavra está dizendo assim, que caiu nas pedras, ouvindo a palavra, preste atenção nisso, ouvindo a palavra, logo a recebe com o quê? Prazer. Com prazer. Quem tem um sentimento diferente aí escrito? Alegria. Isso aí está muito mais próximo. Não que prazer seja errado, mas alegria representa melhor. Uma alegria, poxa, que bom, eu quero. Poxa, que bom. Aí, entenda bem, começa a viver a palavra. Não é isso? A aparência ali é uma aparência de quê? Que nós vemos quando recebe a palavra com alegria. Então a aparência de quê? O que acontece com o homem para ele ser salvo? Ele tem que o quê? E se o quê? Que quando vira de uma direção para outra? Isso. Não, então, mudar de direção, se converter. Então, se ele tem que se converter, então a aparência que nós temos ali não é de uma conversão? Sim, logo uma aparência de conversão. Vamos continuar. Olha só, recebe com alegria. Mas acaba aparecendo uma segunda característica. Eles receberam como eu, você, como os salvos. Não estou separando a mim deles, mas como o salvo recebe. Só que eles têm uma diferença. Qual o próximo detalhe do versículo, o início 17? Não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Por que falou em si mesmo? Não poderia ter falado assim, não tem raiz. Não poderiam ter falado, não poderia ter escrito aqui, e está assim no original. Não tem mudança não. Como é que está na tua, Miguel? Em si mesmo. Por que fez questão de enfatizar não tem raiz em si mesmo? Quer dizer o quê? Não. Essa palavra em si mesmo não tem raiz. Não eram eles que tinham que ter raízes? Então o que quer dizer? Mas eles não têm raiz em si mesmo. O que parece que está falando? Raiz é o que faz você suportar. Não é isso? Que não tem paciência. A raiz faz você suportar. A raiz é que faz o cristão. Não tem força. Sim. Mas quando fala eles não têm raiz em si mesmos. É uma profundidade. Não. Vocês não estão entendendo. Si mesmo. Então, que raiz eles tinham? Do mundo. A raiz, como falei, em si mesmo, não era a garantia. Não era deles. Era a garantia do braço, lembra do maldito homem? Era a garantia do Egito, a garantia de remédios, a garantia de homem de branco que não é anjo, a garantia da justiça, a garantia da palavra humana, sabe? Tudo isso, a garantia até de pastores que falavam assim no culto: você é um homem de Deus, você é um servo de Deus, você é filho do rei, você pode todas as coisas. Entendeu? Eles não tinham raiz em si mesmo, não havia o que na vida deles. Eu coloquei uma palavra aqui, não possui raiz, eu coloquei uma que gostaria muito de ouvir de alguém. Dentro deles, da essência deles, que eles receberam com alegria, não havia o que é principal na vida do cristão, com relação às promessas. Sim, fé, correto, mas podemos colocar uma palavra assim que é, como você diz, quase... É com C também, quase que eu ouvi. Com relação ao caminho. Alguém fala assim, isso é pura mentira. Ele tem o que com relação ao caminho? Sim, está falando todos os... Convicção. Convicção, isso. E convicto, é bem diferente, não é, Miguel? É bem diferente. Convicto, ou seja, ninguém derruba você tem convicção. Convicção é diferente. Eu não fui para alguém, eu adquiri isso, eu vi o que me foi proposto, a carreira que me foi proposta. Então, criou em mim o quê?
uma raiz que traz o quê? Convicção do meu chamado. Então a raiz com que eles não têm convicção. Não tem convicção e ao mesmo tempo, se não tem convicção, não tem que com relação ao reino de Deus. Que a tribulação produz a paciência experiência e não tem mais o que eles? Não. Esperança. Ele não tem convicção, se não tem convicção também não tem esperança. E essa falta de esperança aparece justamente quando as coisas estão ruins, estão ruindo. Eu gosto de estar muita saúde, sabe por quê? Porque ou coisinha para abalar quem levanta a mão, sai fogo da mão na igreja. Gente, será que nós não sabemos que foi a aposta do diabo com um homem muito mais justo que nós? Segundo Deus, não há ninguém na terra como ele, então eu estou incluído nisso. Ele falou, olha, eu tenho certeza, Ronaldo, que se eu ferir o Ronaldo de doença, ele vai fazer de tudo para escapar dela. Entendam bem, ninguém tem um caráter, e ninguém é relativo. Porque existe. O caráter aprovado por Deus sabe que mesmo que a morte bata na porta, ele não perde o quê? Que o Miguel falou? A convicção. Ele não perde a convicção. O diabo, se ele tem cabelo, ele arranca, sabe por quê? Porque o que é espiritual, lembra de Paulo? O que é espiritual discerne tudo, não é isso? Entende tudo que está na frente dele, mas o que é carnal e não espiritual não discerne nada. O que é espiritual discerne tudo e ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. Não é isso que fala? Ele não pode ser discernido. Olha o caráter aprovado por Deus. Não fica, Ronaldo. Um caráter aprovado não é somente um título, não. Evidencia na sua vida. Evidencia na vida da irmã Beth, evidencia na Joyce, evidencia na minha vida. O caráter aprovado é segundo Deus e não segundo a minha convicção. A minha que nasceu da minha vontade. Essa convicção que o Miguel citou aí, nasceu da esperança. Foi dada uma proposta. E ele creu. Continuando. Silvio, lê para mim, por favor. Repete o versículo 17, até eu pedir você para parar. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Para um pouquinho. Isso. Porque do Miguel está sempre como se fosse uma linguagem mais objetiva. E essa mais erudita. Temporãos, ou seja, até, olha que coisa interessante, até agem como Deus quer, mas por pouco tempo. Não é isso? Pouca duração? Continua. Depois, sobrevindo tribulação. Olha ela aí. Sobrevindo o quê? Tribulação. Lembrem-se do que vocês leram. A tribulação para o crente, para o salvo, lavado e remido, está acontecendo não por causa do amor dele pelo mundo, porque ele é salvo, lavado, remido e um amante ferrenho das coisas do céu e de Deus. Então a tribulação está acontecendo por causa do quê? Da palavra, isso. Então olha só, mas depois sobrevindo, ou seja, aparecendo a tribulação, não está dizendo que apareceu 10 tribulações, não. Aparecendo a primeira tribulação, coisa que ele não acreditava que fosse acontecer. Que fosse o reino do céu cheio de maravilhas. Acreditou no bendito que estava lá no púlpito. Porque o bendito que estava lá no púlpito queria o bendito do metal. Então, como eu quero o bendito do metal, e Deus tem misericórdia da alma desses homens, como é que se diz? Eu agirei com blandícias com vocês. Eu afagarei o ego de vocês. Eu nunca acusarei vocês do pecado, porque eu preciso do que vocês têm. Entendeu? E eu vou dizer, vão para o juízo. Vão, não pense vocês que aquele sorrisinho bonito, aquela voz bonita na internet, irmãos, há homens de Deus na internet. Mas a maior parte descobriu um filão. E não é só dinheiro, não. O filão como se diz, da fama. Sabe, o filão das pessoas é, poxa, como você ensina, rapaz. Como você fala, mas na verdade, fala tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, se eu falo tudo que o Ronaldo quer ouvir, eu estou enaltecendo o que do Ronaldo? Se eu falo tudo que ele quer ouvir? O ego. O ego. E você sabe que um ego enaltecido, Miguel, faz com que você se sinta de que forma? Como homem.
elevado. Eu não sou pouca coisa, não. Isso, eu sou bom. Eu sou bom. Então, entendo. Vamos continuar. Silvia, você parou. São de pouca duração, temporãos. Aí tem ponto e vírgula. Então, repete o versículo até temporãos e continua. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra. Para. Entendeu agora porque eu falei que tem dois tipos de tribulação? Ele fez questão de Jesus como é fidedigno a palavra que veio para a nossa mão. Uma simples palavra fez diferença. Vindo, o quê? Quais são as coisas? Vindo a tribulação ou o quê? Perseguição. Na sua está assim também, Miguel? Isso, angústia. Ou perseguição por causa de quê? Palavra. Logo o quê? Se escandaliza. Pronto. Senhor, eu te louvarei, eu andarei com o Senhor por todo o tempo da minha vida. Eu te amarei, Senhor meu Deus. Por isso que eu vou falar para os irmãos, quando está cantando esses worships da vida, me perdoa, irmão, mas eu desço. Eu nunca vi tanta exaltação a Deus com quase 100% de exaltação humana. Tu me fazes, sabe? Já reparou isso? Tu me moldas, sabe? Isso é bíblico? Mas olha a colocação como é, como se eu fosse uma coisa que Deus tem necessidade e que se Ele não mudar a mim, Ele perde a essência de Deus. Ou seja, eu me torno especial quando na verdade a Bíblia chama que nós somos como o quê? Que Isaías fala que é trápode de imundícia. Não, os fariseus foram chamados de sepulcrados, mas todos nós somos como aquele negócio que rasteja quando a comida está podre. Um verme. Somos como um verme, a Bíblia fala. Tanto que em Isaías fala assim, eis que te tomei, te recebi e não te rejeitei. Fala assim, não te rejeitei. Não temas porque eu te ajudo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Não temas, ó vermezinho de Jacó, em comparação à santidade de Deus. Então, vocês começam a ver, além de serem temporários, vindo a tribulação, se lembram, sabe de quê? Assim que vem a tribulação, não é tribulação de perseguição pela palavra. A perseguição pela palavra não é alguém, olha, eu vou te matar se você continuar sendo crente. Não é essa perseguição pela palavra. Quem tem a palavra tentação, porque só está em Lucas, perdão. O trecho de Lucas, que é bem mais resumido, fala assim, e sobrevindo a tentação. O que é tentação? Para essa palavra existir. O que significa tentação? É uma tentativa, não é isso? Uma tentação. Mas uma tentação tem um alvo de fazer o quê com você? Derrubar, voltar. Não, mas para te tentar? Voltar. Diz uma comida que tu não come. Diz, Ronaldo, uma comida que você não come. Pode falar, não come. Isso. Alguém pode te tentar? Não, alguém pode te tentar com isso? Então vai te tentar com o quê? Prazer. Que você outrora, que você diz que gostava, que não gosta mais. Isso, Miguel, isso. Porque são o quê? De que você leu? Eles são o quê? Temporão, são de quê? De pouca duração. Entendeu agora? Pronunciaram. Não, Deus mudou minha vida, larguei tudo isso. Aí isso acontece? A perseguição, veja, estamos encerrando, meus irmãos. A perseguição vem e na mesma hora essa perseguição é assim, olha o que você deixou, olha o que você deixou, e você começa a se lembrar de que o reino de Deus é bem dificultoso e que no mundo, olha só, que no mundo você tinha até mais paz. Você não era perseguido porque você era soft com ele. Você fazia parte do clube. Quem faz parte de um clube tem que agir, as suas atitudes têm que ser em conformidade com as regras da onde? Do mundo, do clube. Do clube. Entenderam? Então, sobrevindo à perseguição, logo se o quê? Sabe o que é escandalizo? Que o nome no grego é escandalizo. É simplesmente, não quero mais. Ih, quanta gente fala isso aqui, Para mim, ser crente era bem melhor. Olha bem, mas você não pronunciou? Você não pensou nisso, não? Eu já ouvi de muitas pessoas. Eu não sabia que era assim, não. Alguém te apresentou diferente? Não! Apresentaram a você o Evangelho.
Cabe a mim e a você buscar na palavra, Senhor, isso que eu estou desejando aqui agora, qual vai ser o meu proceder e o que vai acontecer no caminho, o que vai tentar me tirar desse caminho. Então você passa a ter o quê com relação ao caminho? Consciência. Consciência. Eu sou consciente. Então se eu sou consciente, eu me torno o quê? A palavra que o Miguel falou. Convicto. Convicto! Eu sou convicto disso. Mas irmão, olha o que está te esperando ali. 2 leões com uma corrente em cada lado. Não vai abalar minha convicção. Se eu tenho que passar por eles, se eles vão me dilacerar, mas é esse o caminho que Deus falou que eu terei lá na vida eterna. E para a gente encerrar, irmãos, encerrar mesmo, abrem Efésios, por favor. Efésios. Eu li há um tempo atrás, eu estava lendo isso aqui há muito tempo atrás. Eu li para você, Miguel, que eu estava mostrando para você como acontece com a pessoa que recebe a palavra e não tem mais nenhum adjetivo após, ele simplesmente recebe a palavra. E quando ele ele recebe a palavra e aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Lê, Joyce, para mim, por favor. Em quem também vós, depois que ouvistes... Não, em quem também vós o quê? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa Lembra, salvação... a semente, essa pode ser do rochoso, pode ser a dos espinhos, até agora. Aqui fala em quem também vós estáis. Estáis, que é Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o que, Joyce? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo... Opa! Tendo nele também crido. Essa é a diferença. A convicção, a esperança, nasce na mesma hora. Ou seja, tendo também crido. Eu creio, Senhor. Eu não somente recebo... Consciência, a convicção, a esperança e a fé. Sim, mas aqui está dizendo, e tendo também, não é somente, eles fizeram o quê? Eles não ouviram? Em quem vós está depois que o quê? Ouviram a palavra da verdade. Vai, continua. E tendo nele também crido, continua, Joyce. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Certo. Então, na verdade, o Senhor selou você, Joyce. Mas e se você cair no meio do caminho? Como é que fica? Lembra que eu sempre expliquei na escola que Deus é atemporal, ele já sabe o fim? Atemporal, por isso que eu digo, irmãos, pode se considerar salvo com 15 anos de idade. Às vezes a salvação, por Deus ser atemporal, ou seja, ele não enxerga passado, futuro e presente, ele enxerga simplesmente o fim. Ele simplesmente salvou porque sabia que teu verdadeiro arrependimento ocorreria 5 ou até mesmo 1 ano antes da sua partida. Entendam isso. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E com isso você recebe o quê? Senhor. Vai, lê, Joyce. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Entendeu? Lembra que em Romanos nós lemos que e nos gloriamos na glória de Deus, né? E não somente nisto, mas nos gloriamos por Deus ter concedido essa glória nas tribulações, aquelas que são relativas ao amor por Deus. Temos paciência, a ferramenta dada por Ele. E com essa ferramenta, nós temos um caráter que Ele observa assim, eu o recebo. Caráter aprovado, dogmos. Não tem como ser falsificado. A melhor coisa que tem para a vida de um homem, uma mulher, que crê realmente na salvação de Cristo, no resgate da alma, é que ele não falsifica a vida. Não falsifica. E outra coisa, se você não quer ser perseguido, continua do jeito que você está. Não evidenciando, não deixando ninguém ver que você é uma pessoa que crê, porque isso causa impopularidade na vida das pessoas. Mas se quer ter perseguição, se quer ter essa tribulação que vai gerar em você a ferramenta da paciência, faça tudo conforme a glória de Deus pede.
quando estiver com o incrédulo, por mais educado, bonitinho ou bonzinho para você, fale da salvação, porque minutos depois ele pode não estar. Coisa que a minha mãe fez. 10 minutos depois ele não estava mais entre a gente. E minha mãe ficou muito triste com isso. Ela não ficou assustada. Olha como é que Deus faz as coisas. Ele morreu. Não, ela ficou triste por semana. Por que que ele não me ouviu? Por isso eu falei com os irmãos aqui no início do culto. Eu tenho temor pela minha vida e tenho temor pela vida dos irmãos. Porque vão sair daqui, agora, nesse momento nós vamos orar, e vão simplesmente esquecer definitivamente. Porque as coisas vão brilhar. Vão brilhar. Vão parafrasear a música do Caetano Veloso, o sol na banca de revista me enche de alegria e preguiça. E é verdade mesmo. Quando tinha banca de revista, adorava levantar de domingo e caminhar até a banca, porque o solzinho batia na banca, todo mundo de bermuda, comprando jornal, indo na padaria na frente tomando café. Você esquece de tudo. O sol brilha. E isso. Então guardem isso. Uma coisa, não há terceiras, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª, 20ª, 1000ª oportunidade. Não deixe o diabo colocar isso no teu coração. Porque eu tenho pedido a Deus para impedir isso no meu coração. As oportunidades, eu terei chance ainda. Antes de partir, terei chance. Não, minha vida tem que mudar agora. Porque de outra forma, a única coisa que me resta é negritude das trevas. Amém, irmãos? Vamos orar.